Capítulo 8. Os anjos. Os anjos, segundo a Igreja. Refutação: os anjos, segundo o Espiritismo. Os anjos, segundo a Igreja. Todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da Igreja, que assim os define. Acreditamos firmemente, diz um Concílio Geral e Ecumênico, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana, tendo formado depois, como elo entre as duas, a natureza humana composta de corpo e espírito. Tal é, segundo a fé, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo, como convinha à eterna sabedoria. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os seus graus e condições. Na esfera mais elevada aparecem a existência e a vida puramente espirituais. Na última ordem, uma e outra puramente materiais e, intermediariamente, uma união maravilhosa das duas substâncias. Uma vida ao mesmo tempo comum ao espírito inteligente e ao corpo organizado. A nossa alma é de natureza simples e indivisível, mas limitada nas suas faculdades. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres simples como ela, e superiores pelas suas qualidades e privilégios. A alma é grande e nobre, mas está associada à matéria, servida por órgãos frágeis e limitada no poder e na ação, porque não haveria outras ainda mais nobres, libertas desta escravidão, dessas peias e dotadas de uma força de atividade maiores e incomparáveis. Antes que Deus tivesse posto o homem na terra para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, não teria já chamado outras criaturas a fim de compor a sua corte celeste e adorá-lo no auge da glória? Deus, enfim, recebe das mãos do homem os tributos de honra e homenagem deste universo. É, portanto, de admirar que receba das mãos dos anjos o incenso e as orações do homem. Isto aqui é uma outra pergunta. Deus, enfim, recebe das mãos do homem os tributos de honra e homenagem deste universo. É, portanto, de admirar que receba das mãos dos anjos o incenso e as orações do homem. Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não patentearia o acabamento e a perfeição que lhe são peculiares, este muito que atesta a sua omnipotência. Já não seria a obra-prima da sabedoria, nesse caso a nossa razão, posto que fraca, poderia conceber em Deus mais completo e consumado. Em cada página dos Sagrados Livros, tanto do Velho como do Novo Testamento, fez-se menção a essas inteligências sublimes, já em piedosas invocações, já em referências históricas.
A sua intervenção aparece manifestantemente na vida dos patriarcas e dos profetas. Serve-se Deus de tal ministério, ora para transmitir a sua vontade, ora para anunciar futuros acontecimentos, e os anjos são também, quase sempre, órgãos da sua justiça e misericórdia. A sua presença ressalta das circunstâncias que acompanham o nascimento, a vida e a paixão do Salvador. A sua lembrança é inseparável da dos grandes homens, como dos fatos mais grandiosos da antiguidade religiosa. A crença nos anjos existe no próprio seio do politeísmo e nas fábulas da mitologia, porque essa crença é tão universal e antiga quanto o mundo. O culto que os pagãos prestavam aos bons e maus gênios não era mais do que uma falsa aplicação da verdade, um resto degenerado do primitivo dogma. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm uma fundamental distinção entre os anjos e os homens, ensinam-nos que os primeiros são puros espíritos. É isto. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm uma fundamental distinção entre os anjos e os homens. Ensinam-nos que os primeiros são puros espíritos, enquanto os segundos se compõem de corpo e de alma, isto é, que a natureza angélica subsiste por si mesma, não só sem mistura, como dissociada da matéria. Por mais vaporosa e sutil que se exponha, ao passo que a nossa alma igualmente espiritual se associa ao corpo de modo a formar com ele uma só pessoa, sendo tal e essencialmente o seu destino. Enquanto perdura uma tão íntima ligação de alma e corpo, as duas substâncias têm vida comum e exercem uma recíproca influência. Daí não poder a alma libertar-se completamente das imperfeições de tal condição. As ideias chegam-lhe pelos sentidos na comparação dos objetos externos e sempre sob imagens mais ou menos patentes. Eis porque a alma não pode contemplar-se a si mesma nem conceber Deus e os anjos sem lhes atribuir uma forma visível e palpável. O mesmo se passa quanto aos anjos. Para se manifestarem aos santos e profetas, se hão de revestir de formas tangíveis e palpáveis. Estas formas, no entanto, não passavam de corpos aéreos que faziam mover-se e identificar-se com eles, ou de atributos simbólicos de acordo com a missão a seu cargo. O seu ser e movimentos não são localizados nem circunscritos a um limitado e fixo ponto no espaço. Desligados integralmente do corpo, não ocupam qualquer espaço no vácuo. Mas assim como a nossa alma existe integralmente no corpo e em cada uma das suas partes, também os anjos estão em quase simultaneamente em todos os pontos e partes do mundo. Mais rápidos que o pensamento, podem agir em toda a parte num dado momento, operando por si mesmos sem outros obstáculos, senão os da vontade do Criador e os da liberdade humana, enquanto somos condenados a ver lenta e limitadamente as coisas externas, enquanto as verdades sobrenaturais se nos afiguram enigmas num espelho. Na frase de São Paulo, eles, os anjos, veem sem esforço
o que lhes importa saber, e estão sempre em relação imediata com o objeto dos seus pensamentos. Os seus conhecimentos são resultantes não da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e as espécies deles derivadas, os princípios e as consequências que deles decorrem. A distância das épocas, a diferença de lugares, como a multiplicidade dos objetos, não podem produzir nos seus espíritos nenhuma confusão. Infinita, a essência divina é incompreensível, tem mistérios e profundezas que não se podem penetrar, mas, ao serem-lhes vedados os desígnios particulares da providência, ela desvenda-lhes quando, em certas circunstâncias, são encarregados de os anunciarem aos homens. Ou seja, infinita a essência divina e incompreensível tem mistérios e profundezas que não se podem penetrar, mas, ao serem-lhes vedados os desígnios particulares da providência, ela desvenda-lhes quando, em certas circunstâncias, são encarregados de os anunciarem aos homens. As comunicações de Deus com os anjos e destes entre si não se fazem como entre nós, por meio de sons articulados e de sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir. Tampouco possuem um órgão vocal para manifestar os seus pensamentos. Este instrumento usual das nossas relações é-lhes desnecessário, pois comunicam os seus sentimentos de modo só a eles peculiar. Isto é totalmente espiritual. Basta-lhes querer para se compreenderem. Unicamente Deus conhece o número dos anjos. Este número não é, sem dúvida, infinito, nem poderia sê-lo. Porém, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é assaz considerável, verdadeiramente prodigioso. Se se pode proporcionar um número de habitantes de uma cidade à sua grandeza e extensão, e sendo a Terra apenas um átomo comparada ao firmamento e às imensas regiões do espaço, é forçoso concluir que o número dos habitantes do ar e do céu é muito superior ao dos homens. E, se a majestade dos reis se ostenta pelo brilhantismo e número dos vassalos, dos oficiais e dos súbditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia da majestade do Rei dos Reis, do que essa multidão inumerável de anjos que provocam céus e terra, mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante o seu trono. Ou seja, isso aqui é uma pergunta. Esta pergunta é, eu vou repetir. E se a majestade dos reis se ostenta pelo brilhantismo e número dos vassalos, dos oficiais e dos súbditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia. Vou outra vez. E se a majestade dos reis se ostenta pelo brilhantismo e número dos vassalos, dos oficiais e dos súbditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia da majestade do Rei dos Reis,
do que essa multidão inumerável de anjos que povoam céus e terra, mar e abismos, a dignidade que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante o seu trono. Os padres da Igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos se dividem em 3 grandes hierarquias ou principados, e a cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira, a mais alta hierarquia, designam-se conformemente as funções que exercem no céu. Os serafins são assim designados por serem como que abrasados perante Deus pelos ardores da caridade. Outros, os querubins, por isso refletem luminosamente a divina sabedoria. E finalmente, tronos, os que proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fazem resplandecer. Os anjos da segunda hierarquia recebem nomes constâneos com as operações que lhes atribui no governo geral do universo, e são as dominações que determinam os anjos de classes inferiores e as suas missões e deveres, as virtudes que promovem os prodígios reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do género humano, e as potências que protegem pela sua força a vigilância e leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia têm por missão a direção das sociedades e das pessoas, e são os principados encarregados de reinos, províncias e dioceses, os arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância, e os anjos da guarda que acompanham as criaturas a fim de velarem pela sua segurança e santificação. Refutação. O princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas pela sua própria natureza de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito, aliás, para adquiri-los. Estão, por assim dizer, no primeiro plano da criação, contrastando com o último, onde a vida é puramente material, e entre os dois, medianamente, existe a humanidade, isto é, as almas, seres inferiores aos anjos e ligados a corpos materiais. De tal sistema decorrem várias dificuldades capitais. Em primeiro lugar, que a vida é essa puramente material. Aqui há uma outra pergunta. De tal sistema decorrem várias dificuldades capitais. Em primeiro lugar, que vida é essa puramente material? Será da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Acaso referir-se-á aos animais e às plantas? Neste suposto haveria uma quarta ordem na criação, pois não se pode negar que no animal inteligente há algo mais que numa planta, e nesta que numa simples pedra. Quanto à alma humana que estabelece a transição, essa fica diretamente unida a um corpo, matéria bruta. Aliás, porque sem alma o corpo tem tanta vida como qualquer bloco de terra. Evidentemente, esta divisão é obscura e não se compadece com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos,
anulada pelos progressos da ciência. Admitamos, entretanto, estes três termos: a criatura espiritual, a humana e a corpórea. Pois que tal é? Dizem o plano divino, majestoso e completo como convém a eterna sabedoria. Notemos antes de tudo que não há ligação alguma necessária entre esses três termos e que são três criações distintas e formadas sucessivamente ao passo que na natureza tudo se encadeia, mostrando-nos uma lei de unidade admirável, cujos elementos não passando transformações entre si, têm contudo os seus laços de união. Mas essa teoria incompleta, embora até certo ponto, verdadeira quanto à existência dos três termos, faltam-lhe os pontos de contacto desses termos, como é fácil de mostrar. Diz a Igreja que esses três pontos culminantes da criação são necessários à harmonia do conjunto, desde que lhe falte um só que seja, a obra incompleta já não se compadece com a sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais diz que a Terra, os animais, as plantas, o Sol e as estrelas e até a luz foram criados do nada, há 6.000 anos. Antes dessa época não havia, portanto, criatura humana nem corpórea. Importando dizer que no decurso da eternidade a obra divina jazia imperfeita. É artigo de fé capital a criação do universo. Há 6.000 anos, tanto que há pouco ainda era a ciência anatematizada por destruir a cronologia bíblica, provando maior ancianidade da Terra e dos seus habitantes. Apesar disso, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico que fez lei em matéria ortodoxa, diz: acreditamos firmemente num Deus único e verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea. Por começo dos tempos, só podemos inferir a eternidade transcorrida, visto ser o tempo infinito como o espaço, sem começo e sem fim. Essa expressão, começo dos tempos, é antes uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão acredita, pois, firmemente que tanto as criaturas espirituais como as corpóreas foram simultaneamente formadas e tiradas em conjunto do nada, numa época indeterminada, no passado. A que fica reduzido assim o texto bíblico que data a criação de 6.000 dos nossos anos. E ainda que se admita que seja tal o começo do universo visível, esse não é seguramente o começo dos tempos. Em qual crer? No concílio ou na Bíblia? O concílio formula, além disso, uma estranha proposição. A nossa alma, igualmente espiritual, é associada ao corpo de maneira a não formar com ele mais que uma pessoa, e tal é, essencialmente, o seu destino. Ora, se o destino essencial da alma é estar unida ao corpo, esta união constitui o estado normal, o desígnio, o fim, por isso é o seu destino. Entretanto, a alma é imortal e o corpo não. A união daquele com este só se realiza uma vez, o corpo e a alma. Segundo a Igreja,
E ainda que durasse um século, nada seria em relação à eternidade. E sendo apenas de algumas horas para muitos, que utilidade teria para a alma uma união tão efêmera? Mas que se prolongue essa união tanto quanto se pode prolongar uma existência terrena, e, ainda assim, poder-se-á afirmar que o seu destino é estar essencialmente integrada? Não, essa união mais não é, na realidade, do que um incidente, um estádio da alma, nunca o seu estado essencial. Se o destino essencial da alma é estar ligado ao corpo humano, se pela sua natureza e segundo o fim providencial da criação, essa união é necessária às manifestações das suas faculdades, é preciso concluir que, sem corpo, a alma humana é um ser incompleto. Ora, para que a alma preencha os seus desígnios, ao deixar um corpo torna-se preciso que tome outro, o que nos conduz à pluralidade forçada das existências, ou, por outras palavras, à reencarnação, à perpetuidade. E verdadeiramente estranhável que um concílio havia por uma das luzes da Igreja tenha a tal ponto identificado o ser espiritual e material, de modo a não subsistirem por si mesmos, pois que a condição essencial da sua criação é estarem unidos. O quadro hierárquico dos anjos mostra-nos que várias ordens têm nas suas atribuições o governo do mundo físico e da humanidade, para que os fins foram criados. Mas, segundo o Gênesis, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos. E o que faziam, pois, tais anjos anteriormente a essa era, durante a eternidade, quando não existia o objetivo das suas ocupações? E teriam eles sido criados desde toda a eternidade? Assim deve ser, uma vez que servem à glorificação do Todo-Poderoso. Mas criando-os numa época qualquer determinada, Deus ficaria até então, isto é, durante uma eternidade, sem adoradores. Diz ainda o concílio: enquanto dura esta união tão íntima da alma com o corpo, há por consequente um momento em que a união se desfaz. Esta proposição contradiz a que sustenta a essencialidade dessa união. E diz mais o concílio: as ideias chegam-lhes pelos sentidos, na comparação dos objetos exteriores. Eis aí uma doutrina filosófica, em parte verdadeira, que não em sentido absoluto. Receber as ideias pelos sentidos é, segundo o eminente teólogo, uma condição inerente à natureza humana, mas ele esquece as ideias inatas. As faculdades por vezes estão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz do berço, não devidas a qualquer ensinamento. Por meio de quais sentidos os jovens pastores, naturais calculistas, admiração dos sábios, adquirem ideias necessárias à resolução quase instantânea dos mais complicados problemas. Por meio de quais sentidos os jovens pastores, naturais calculistas, admiração dos sábios, adquiram ideias necessárias à resolução quase instantânea dos mais complicados problemas? Uma pergunta. Outro tanto pode dizer-se de músicos, pintores
e filólogos, ok? Outro tanto pode dizer de músicos, pintores e filólogos precoces, os conhecimentos dos anjos não resultam da indução e do raciocínio. Têm-nos porque são anjos. Têm porque são anjos, sem necessidade de aprendê-los, pois tais foram por Deus criados. Quanto à alma, essa deve aprender. Mas, se a alma só recebe as ideias por meio dos órgãos corporais, que ideias pode ter a alma de uma criança morta ao fim de alguns dias, se admitirmos com a Igreja que essa alma não renasce? Aqui repunta em uma questão vital, como a de saber-se a alma pode adquirir conhecimentos após a morte do corpo. Se uma vez liberta do corpo, não pode adquirir novos conhecimentos, a alma da criança, do selvagem, do imbecil, do idiota e do ignorante permaneceria tal qual era no momento da morte, condenada à nulidade por todo sempre. Mas se, pelo contrário, ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, então é porque pode progredir. Sem progresso ulterior para a alma, chega-se a conclusões absurdas, tanto quanto ao admiti-lo se conclui pela negação de todos os dogmas fundados sobre o estacionamento, a sorte irrevogável, as penas eternas, etc. Progredindo a alma, qual é o limite do progresso? Não há razão para não atingir por ele o grau dos anjos ou por esses espíritos. Ora, com tal possibilidade, não se justificaria a criação de seres especiais e privilegiados, issentos de qualquer labor, gozando incondicionalmente de eterna felicidade, ao passo que outros seres menos favorecidos só obtêm essa felicidade a troco de longos e cruéis sofridos e rudes provas. Sem dúvida que Deus poderia ter assim determinado, mas admitindo-lhe o infinito de perfeição, sem a qual não seria Deus, é necessário admitir que coisa alguma criaria inutilmente, desmentindo a sua justiça e bondade soberanas. E se a majestade dos reis ostenta o seu brilhantismo pelo número dos vassalos oficiais e súbditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia de majestade do Rei dos Reis do que essa inumerável multidão de anjos que povoam céu e terra, mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados, ou de pé, ou ante seu trono. E se a majestade dos reis ostenta o seu brilhantismo pelo número de vassalos oficiais e súbditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia de da majestade do Rei dos Reis, do que essa inumerável multidão de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostradas ou de pé o ante seu trono. Isso aqui é uma pergunta. E não será rebaixar a divindade confrontá-la com o Fausto dos soberanos da terra? Essa ideia inculcada no espírito das massas ignorantes falseia a opinião da sua verdadeira grandeza. Sempre Deus é reduzido às mesquinhas proporções da humanidade. Atribuir-lhe como necessidade milhões de adoradores
perenemente genuflexos, é emprestar-lhe uma vaidade e fraqueza próprias dos orgulhos déspotas do Oriente. Deixa-me repetir isto. E não será rebaixar a divindade, confrontá-la com o Fausto dos soberanos da terra? Essa ideia, inculcada no espírito das massas ignorantes, falseia a opinião da sua verdadeira grandeza. Sempre Deus reduzindo às mesquinhas proporções da humanidade. Atribuir-lhe como necessidade milhões de adoradores perenemente genuflexos é emprestar-lhe uma vaidade e fraqueza próprias dos orgulhosos déspotas do Oriente. O que é que se engrandece os soberanos verdadeiramente grandes? E o número e brilho dos cortesãos. Não é a bondade, é a justiça. É o título merecido de paz do seu povo. Perguntareis se haverá algo de mais próprio e dar-nos a ideia da grandeza e majestade de Deus do que a multidão dos anjos que compõem a corte? Mas certamente que há. E essa coisa melhor é apresentar-se Deus às suas criaturas soberanamente bom, justo e misericordioso, que não colérico, invejoso, vingativo, exterminador e parcial, criando para a sua própria glória esses seres privilegiados, cumulados de todos os dons e nascidos para a felicidade eterna, enquanto a outros impõe condições penosas na aquisição de bens, punindo erros momentâneos com eternos suplícios. A respeito da união da alma e do corpo, ou a respeito da união da alma com o corpo, o Espiritismo professa uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, tendo além disso a seu favor a conformidade com a observação e o destino da alma. Ele ensina-nos que a alma é independente do corpo, não passando este a de temporário invólucro. A espiritualidade é-lhe a essência e a sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é apenas um instrumento da alma para exercício das suas faculdades nas relações com o mundo material. Separada deste corpo, goza dessas faculdades mais livre e altamente. Ou seja, anteriormente estávamos a falar sobre a parte da igreja, o que é que a igreja pensa e diz sobre os anjos, e agora estamos aqui na parte do espiritismo. A união da alma com o corpo, sendo necessária aos seus primeiros progressos, só se opera no período que poderemos classificar como da sua infância e adolescência, porém atingido que seja um certo grau de perfeição e desmaterialização. Essa união é prescindível. O progresso faz-se na sua vida de espírito. Demais, por mais numerosas que sejam as existências corpóreas, elas são limitadas à existência do corpo, e a sua
soma total não compreende, em todos os casos, senão uma parte imperceptível da vida espiritual, que é ilimitada. Os anjos, segundo o Espiritismo. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. A revelação espírita, neste ponto, confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo as origens e natureza de tais seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, nem consciência do bem e do mal, mas aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é um meio de aquisição. E o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Conseguem-no mais ou menos prontamente em virtude do livre arbítrio e na razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus e fraquezas. Não, todos têm os mesmos degraus a franquear. O mesmo trabalho a concluir. Deus não aquinhoa melhor a uns do que a outros, porquanto é justo, e, visto serem todos seus filhos, não tem predileções. Ele diz-lhes: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que lhe for conforme é o bem, tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei, e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. Consequentemente, Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. E foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis. E se ele as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Entretanto, a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência, e daí ser falível. Não lhe dá Deus essa experiência, mas dá-lhe meios de adquiri-la. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa o que importa evitar. Deste modo, pouco a pouco, desenvolve-se, aperfeiçoa-se e adianta-se na hierarquia espiritual até ao estado de puro espírito ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo na sua plenitude a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de uma felicidade relativa e ao seu adiantamento. Felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que Deus apraz confiar-lhes, e por cujo desempenho se sentem ditosas, tendo ainda nele um meio de progresso. Ver a primeira parte, capítulo 3, o céu.
A humanidade não se limita à Terra. Habita inúmeros mundos que no espaço circulam. Já habitou os desaparecidos e habitará os que se formarem. Tendo-a criado desde toda a eternidade, Deus nunca cessa de criá-la. Muito antes que a Terra existisse, e por mais remota que a suponhamos, outros mundos havia, nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorrem os de mais recente formação, atingindo o seu fim antes mesmo que tivessem saído das mãos do Criador. Desde toda a eternidade tem havido, pois, puros espíritos ou anjos, mas como a sua existência humana se passou no infinito passado, eis que os supomos como se tivessem sido sempre anjos de todos os tempos. Realiza-se assim a grande lei da unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos, experimentados e esclarecidos para a transmissão das suas ordens e direção do universo, desde o governo dos mundos até aos mais infinitos detalhes. Desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, adquiriram as suas posições na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos das suas obras. E desse modo completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. Notas. Extraímos este resumo da pastoral do Monsenhor Gosset, cardeal arcebispo de Reims, para a Quaresma de 1864. Por ele podemos, pois, considerar os anjos, assim como os demónios, cujo resumo tiramos da mesma origem e citamos no capítulo seguinte, como afirma a expressão do dogma da Igreja neste sentido. Concílio de Latrão. Ou seja, basicamente a Igreja ou as religiões têm uma mentalidade ou têm uma opinião sobre o que é ou sobre o que são os anjos e os demónios, nesse caso, enquanto que a espiritualidade explica-nos melhor o que são anjos e o processo até chegar a anjos, e que existem muitos mais mundos além do nosso. Já dizia Jesus Cristo, namorado, que há uma frase aí que Jesus Cristo diz: a casa do meu pai tem muitas moradas. Acho que é uma coisa assim. Isto significa o quê? Significa que não só somos nós que habitamos a Terra. Provavelmente existem muitos outros seres em outros planetas, em outras dimensões, em outras, não sei, diversas, sei lá, em diversos. Digam-me aí
O que é que vocês acham?